Volta com a entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, eu vou continuar no gancho da Kelly, trazendo a discussão nacional um pouco aqui para o centro da roda. A gente conversava um pouco antes do programa começar que o senhor nasceu 10 dias antes da posse do Tancredo Neves. Portanto, o senhor tem a idade da democracia brasileira. E as suas palavras no primeiro bloco foram muito cautelosas em relação a um presidente que, nos últimos meses, além de todas essas iniciativas em relação à pandemia do novo coronavírus, também tomou várias iniciativas bastante controversas em relação às liberdades democráticas e em relação às instituições. O senhor é um governador de um estado, de um partido que diuturnamente também atacado por ele, pelo presidente Jair Bolsonaro. Não falta uma reação mais assertiva e mais firme da parte dos governadores, da sua também, em defesa da democracia? Olha, acho que, de fato, os governadores têm um papel também na salvaguarda da democracia brasileira, porque, afinal, a União é, como diz o próprio nome, a união das partes. As partes são os estados como entes federativos e na nossa federação, como nós falamos, os municípios também. Então somos chefes de poder e representantes de estados que formam essa imensa nação que é o Brasil. E apresentamos os nossos contrapontos. Eu fiz sempre questão de estabelecer o contraponto. Entendo que o presidente, sem dúvida nenhuma, precisa esclarecer posições quando ele principalmente gera aglomerações, né, mobiliza em torno de pautas de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e aos próprios estados. Né? Veja que o presidente, no início do ano, provocou imensa reação de cidadãos em relação aos governadores, sugerindo que o custo do combustível, da gasolina, era culpa dos governadores. Eu me lembro de uma frase, de uma entrevista dele, que ele dizia: eu já mandei baixar o preço na refinaria e o preço não baixa na ponta por causa dos governadores. Pois, recentemente, o preço na refinaria aumentou. É porque, na verdade, nem antes o preço tinha sido mandado baixar pelo presidente e nem agora o preço aumentou por conta dele, por conta de uma política de preços da Petrobras. Mas usava dessas pautas para, politicamente, talvez enfraquecer os governadores. Isso é grave, isso é bastante grave, sem dúvida nenhuma. O Fórum dos Governadores, é claro, nós temos uma dificuldade de às vezes, formar pautas comuns entre os próprios governadores, porque nessa nossa imensa nação, com as diferenças que existem financeiras, econômicas, sociais entre as unidades da federação, os governadores estão cuidando das suas próprias pautas em nível local e têm dificuldade, até pela forma diferente com que se organizou a representação política, a distribuição de recursos entre as regiões no Brasil. Nós temos uma dificuldade de coesão, muitas vezes, dos governadores para sustentar e enfrentar, especialmente quando você está falando de um enfrentamento ao presidente da República. Então, minha postura cautelosa não é por receio de represálias ou qualquer outra coisa, senão o esforço no sentido de dar espaço para que se construa um mínimo de convergência. Porque, vamos falar a verdade, né? Não há, na minha visão, espaço, pelo menos não se deseja, não se deve desejar, que se fale em impeachment de um presidente. Depois de nós termos passado por um processo de impeachment recente, acho que ainda não há elementos até aqui, acho que merece uma discussão, o tema, esclarecimentos pelos fatos recentes que envolvem a família do presidente, mas não há até aqui, na minha visão, suficientes argumentos para um processo de impeachment, e nem se deve desejar isso. Bom, se não vai haver impeachment, se esse presidente vai até o final do mandato, o nosso esforço como membros, chefes de poder de instâncias estaduais, deve ser buscar espaço para convergência, mínima que seja, porque quem paga o preço da divergência, do enfrentamento, é sempre o povo. Não é o governador ou o presidente. Quem vai pagar o preço é a população, porque a economia desanda e as políticas públicas não evoluem, o povo vai pagar a conta. Então, por mais que eu tenha divergência, diferença de opinião com o presidente, eu vou estar sempre com esforço para puxar numa direção que atenda a população. Governador.